Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Você tem espírito de poder. Todos vocês que estão aqui, você que me ouve também nesse momento, você que está me acompanhando agora através desse vídeo, você que descobriu o nosso ministério por esses dias, pastor, está sendo uma bênção na minha vida, a ministração de Deus através da sua vida. Louvado seja Deus por sua alegria, pelo gozo que você está sentindo. E uma vez mais repito, esse é o nome da reunião de hoje. Você tem espírito de poder. É o título da reunião. E tem também um subtítulo: a tua noite escura vai passar. Diga, eu recebo essa palavra. A tua noite escura, meu irmão, vai passar em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo você nessa fé. É tempo de fé. É tempo de esperança. Temos um campo imenso diante de nós, meus irmãos, das promessas de Deus, de uma vida abundante, de um serviço angelical, de um Deus contigo. Não temas, meu servo, nenhuma arma forjada vai prosperar diante de você. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu não vou permitir que você seja tentado além das vossas forças. Eu sou a tua saúde, e eu recebo ela chegando na sua vida. Prosperidade chegando na sua vida. Mais dinheiro chegando na sua vida. Porque o principal você já está recebendo: a palavra. A maior riqueza que uma pessoa pode ter nesta terra, sobre a terra, a palavra da graça de Deus. O conhecimento que o poder de Deus habita em você. Hoje Deus tem essa palavra para você, essa palavra maravilhosa, essa palavra de bom ânimo, essa palavra que nos livra do medo, da covardia, do desânimo. A palavra de hoje é para levantar a sua vida, é para varrer do seu coração a covardia, é para varrer do seu coração o medo, é para varrer do seu coração a tristeza, o desespero. Estamos aqui em graça, servindo a um Deus, meus amados, que abre portas, e que Ele diz: a porta que eu abro, ninguém pode fechar, e aquele fecha, ninguém pode abrir. É o que diz o nosso Deus lá em Apocalipse. Coloca aqui no telão, capítulo 3, verso 7. Vamos meditar nessa palavra que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Um Deus que abre portas que ninguém pode fechar, e Ele fecha portas que ninguém pode abrir. E começa assim, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Louvado seja Deus por sua grandeza, meu Senhor, a grandeza do chefe do mundo. Eu recebo Deus abrindo as portas, e as portas certas em tua vida. Esse Deus abrindo oportunidades que ninguém vai poder fechar. Você que está me ouvindo agora, eu recebo Deus abrindo oportunidades para você, no seu trabalho, você que trabalha por conta própria. Eu não sei o que você está fazendo financeiramente, mas eu recebo Deus abrindo oportunidades para você, e receba, que ninguém vai poder fechar, em um nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. E receba esse mesmo Deus, fechando as portas erradas, porque aquele que abre oportunidades boas, também é soberano para fechar as portas erradas em nossa vida.
E eu recebo Deus falando ao seu coração, meu irmão, te avisando, aí dentro de você: meu filho, sai desse caminho, sai dessa situação, porque ela não vai ser boa para você, ela vai ser prejudicial para a sua vida. Eu recebo Deus fechando essa porta errada na sua vida, e avisando para você, dando esse livramento para você, em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo você na confiança dessa palavra que eu estou te dando, desse Deus que abre portas, e que também fecha portas erradas em nossa vida, nos dando livramentos. Eu recebo você nessa força. Tem pessoas que não acreditam em Deus, no que Ele promete: saúde, livramento, vida abundante, porque Deus Ele promete uma vida abundante. Mas tem gente que não acredita, e ainda diz: vai eu não trabalhar para ver, se eu não vou passar fome. Só que sem Ele, você que costuma dizer isso, nenhuma porta de trabalho se abre. Mas só que sem Ele, você não tem fôlego de vida para estar de pé para trabalhar. Sem Ele, você não pode nada, diz o Senhor Jesus. É uma ignorância da sua parte. Vai eu não trabalhar para ver, se eu não passo fome. Olha o que está descrito em Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, a partir do verso 17 ao 18. Nós acabamos de ler que existe um Deus que abre portas. É a promessa. Tem gente que não acredita. Vai eu não trabalhar para ver. Só que sem Ele as portas não se abrem. Lá em Atos também diz que sem Ele você não tem fôlego de vida. E Jesus também falou: sem mim nada podeis fazer. E aqui, olha o que diz em Deuteronômio 8, a partir do verso 17: não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Você que fala: vai eu não trabalhar para ver. Vai Deus não agir para ver. Se faltar soberania, aí você vai ver. Vai Deus não agir. Verso 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se não é Deus, nenhuma porta se abre, você não tem saúde, você não fica de pé, milagre não acontece, a ajuda do céu não vem. É Ele que abre porta, e é Ele que diz aqui: não fica pensando que é a tua força não, sou eu que dou vida abundante a todos sobre a terra. É por isso que eu falo tanto, abençoado, que nós temos que estar agarrados a esse Deus, amando esse Deus, porque Ele tem soberania para suprir tudo que a gente precisa, principalmente nos dar o alimento para o nosso espírito, e o demais Ele acrescenta. Então eu recebo você nessa fé, nessa confiança da palavra que você está recebendo. Há poder de Deus em você, há promessa de Deus para você. Covardia não. Voltando aqui às considerações do início, covardia não, medo não. Como diz também o Evangelho, quando Paulo escreve ao pastor Timóteo, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, você tem que varrer do seu coração a covardia e o medo, principalmente de se posicionar. Esse é um ponto muito importante que eu quero chegar, no sentido de você assumir o cristianismo, a graça de Deus na sua vida. Não se acovarde. Tem pessoas com medo de assumir o cristianismo, e ela tem se acovardado. Você não pode ter medo de assumir a graça de Deus em sua vida. Eu não posso contrariar o meu filho,
eu não posso contrariar o meu marido, eu não posso contrariar aos outros. Você tem que ter uma posição firme, diz a palavra de Deus. Você tem que assumir Deus na sua vida. E quando a gente assume Deus em nossa vida, a gente tem a provisão de Deus. Diz o profeta Isaías, no capítulo 26, a partir do verso 3. Coloca aqui no telão também. Isaías 26 é o capítulo, verso 3 e 4. Vamos ler? Você que me acompanha também aí do outro lado, anote no seu caderninho de anotações, Isaías capítulo 26, a partir do verso 3. Olha o que diz aqui: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Propósito firme, eu pergunto, é covardia ou confiança? Confiança. Então você tem que ter essa confiança. Você tem que ter esse propósito aqui, ó. Conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em quem? Em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha o quê? Eterna. Louvado seja Deus, uma fonte inesgotável. Tudo que você precisa, você vai receber desse Deus. Ninguém pode impedir a sua vitória, abençoado. Quando você confia em Deus, quando você tem um propósito firme, ninguém pode impedir a justiça de Deus na sua vida. Quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Quando a gente acredita e recebe uma palavra como essa, nós não podemos ser, na graça de Deus, como o apóstolo Pedro, que negou a Jesus. Você tem que se posicionar e assumir o cristianismo, a graça. Você está indo para onde? Estou indo para a igreja. Então quer dizer que você vai viver esse evangelho? Sim, vou viver. Então quer dizer que você ama mesmo? Amo sim esse Deus. Propósito firme. E quem tem um propósito firme, vai ver a poderosa mão de Deus, o seu agir, o sobrenatural, os céus te ajudando. E ninguém vai impedir a justiça de Deus na sua vida. Agora vamos ao Evangelho, que fala diretamente sobre isso, que há em você espírito de poder, e que você tem que varrer da sua vida o medo, a covardia, ou qualquer outro sentimento da carne. É tempo de fé, é tempo de esperança, é tempo de bom ânimo, é tempo de acreditar, é tempo de perseverança, é tempo de ter propósito firme nas coisas de Deus, e retroceder jamais, em um nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. E começa assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Você que acompanha esse vídeo, anote também. Você que está aqui, você pode também acompanhar aqui no telão. Por esta razão, pois, te admoesto, Paulo aqui, se preparando para exortar o pastor Timóteo. Pastor Timóteo, você tem que reagir. Amém? Você também tem que reagir, abençoado. Você recebe essa palavra? A palavra hoje é uma palavra de bom ânimo, é uma palavra para te livrar do medo. Você precisa reagir diante do medo que você está sentindo, diante da angústia, do desespero que você está sentindo. Você tem que reagir, varrer. Paulo também prega aqui com esse objetivo, com essa meta. Timóteo, você precisa reagir. O espírito de poder está dentro de você. Mantenha a declaração nos lábios da palavra da fé, porque às vezes a gente para de declarar, e a gente não pode parar de declarar, a gente não pode parar de chamar à existência as coisas que são, porque o Evangelho em Hebreus 11, verso 1 diz que a gente declarando vem à existência. A gente não pode perder o idioma. Eu sou um abençoado, eu sou mais que vencedor, eu sou uma pedra viva. O Espírito de Deus habita dentro de mim. Eu preciso reagir. Eu anulo essa doença.
eu anulo essa dificuldade, esse pensamento ruim na minha cabeça, eu não recebo. Eu declaro a vida de Jesus ativada em mim. Hoje é o melhor dia da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia que passou. Recebo que os céus vai me ajudar, os teus anjos. Os teus anjos, Senhor, vão ministrar ao meu favor. A gente precisa reagir, abençoado. A gente precisa acreditar nas coisas que nós estamos lendo. Cada vez que a gente congrega, você está participando da mesa de Deus. Deus está te dando o alimento dele. E eu recebo você acreditando na palavra do Senhor. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti. Olha só, pausa. Sabe qual é o dom que está em você? O dom de poder. O poder de Deus que habita em você, como eu falei agora há pouco. Por isso, nas suas lutas, nas lutas da sua vida, não dê ouvidos, atenção, hein? Não dê ouvidos às pessoas que falam como a mulher de Jó falou. Não dê ouvido. É muito importante você não deixar entrar no seu coração a palavra ruim. Tem muita gente que fala como a mulher de Jó. Cadê teu Deus? Você que está me ouvindo agora, me acompanhando, já deve ter ouvido isso de alguém no trabalho ou na sua família. Cadê teu Deus? Por que tu não abandona ele, hein? Deixa esse Deus. Deixa essa igreja. Tem tanta igreja aqui perto de casa. Por que tu tem que ir nessa? Por que tem que ser lá? Olha, tem a igreja aqui, tem a igreja aqui, tem ali, mas tem tanta igreja aqui, por que tem que ir lá? Abandona aquela igreja, para de ir lá. Tem muitas pessoas que se aproximam da gente para falar como a esposa de Jó. E eu recebo você com o poder de Deus ativado no seu coração. Você reagindo, não recebendo, como Jó também não recebeu. Olha o que diz o livro de Jó, se mantém aqui na carta a Timóteo, e olha o que diz aqui no livro de Jó, capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos meditar aqui. Olha só. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Com tanta coisa acontecendo na tua vida, tanta luta, tanta perseguição, até morte, e você ainda vai continuar servindo a Ele? Sim, vou continuar adorando, vou continuar amando, e ainda hoje vou congregar, em nome de Jesus. E olha o que ele segue dizendo no verso 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. É muito importante esse verso, porque confirma o que ela disse no verso 9. Se ela não tivesse falado o que está no verso 9, ele não teria dito o que está no verso 10. Você fala como uma louca, como uma doida, que é isso? É porque tem correntes de pensamentos lá fora. Não, não foi bem isso que ela falou. Os estudiosos da Bíblia, né? Não, ela falou, abençoa esse Deus, depois pede para morrer. Se ele tivesse falado isso, ele não teria dito para ela, não teria respondido para ela: tu falas como uma doida. Se ela tivesse dito, abençoa o seu Deus, ele teria dito isso no verso 10? Para ele falar o que está no verso 10, é porque certamente ela disse o que está no verso 9. Amaldiçoa esse Deus e morre. Nega ele, abandona logo ele e morre. Mas eu recebo você fiel a ele, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Recebo. Se mantenha no poder do conhecimento. É muito importante que você mantenha nos lábios o conhecimento. Amém?
o poder de Deus, a declaração que tudo vai melhorar. Recebo que tudo vai melhorar em nome do Senhor Jesus. O melhor está por vir. Esta noite escura da minha vida vai passar. Nós temos que ter essa determinação nos lábios. Mesmo que apareça uma mulher de Jó da vida para tentar desanimar você. Porque o que não falta é mulher de Jó lá fora ou na família para falar besteira, né? Para de lá, abandona logo essa igreja e etc. Eu declaro você perseverando nesse Deus em nome de Jesus. Voltemos às considerações da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. 1:6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Aí entra o tema de hoje. Você tem espírito de poder. E que espírito de poder é esse? O poder de Deus que habita em vós. Que coisa linda, meu Senhor. Eu recebo essa palavra. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então a gente recebeu o poder de quem? De Deus. Diga, o poder de Deus já está em mim. Nas igrejas sem entendimento, as igrejas de campanhas e correntes, eles falam, na hora do culto, na hora da reunião, que manifeste os demônios, que manifeste o diabo. Já aqui em graça é diferente. Eu declaro e recebo que se manifesta em você a confiança, a perseverança, a fé em nome de Jesus. Que se manifeste a sua confiança, a sua fé na palavra de Deus. Não é assim que eles falam lá, né? Manifesta, demônio. Manifesta, diabo. Pega a tua mala e sai daí agora. É o demônio viajante, né? Tem pregador que fica na televisão. Você, demônio, onde você estiver, arruma a tua roupa, arruma as tuas trouxas, pega a tua mala e vai embora agora. É o demônio viajante. Toda hora ele está com a mala para arrumar, uma bagagem para carregar. Aqui, eu recebo você manifestando a sua fé, a sua alegria, a sua confiança, o seu glórias a Deus. Dias melhores estão por vir. O teu choro, você que está me ouvindo, terá um fim. Essa tua angústia terá um fim, meu irmão. Essa tua noite escura vai passar em nome de Jesus. Essa cura vai chegar na sua vida. Essa prosperidade que você está precisando vai chegar em suas mãos. Essa justiça vai acontecer. E ninguém impedirá o agir de Deus na tua vida. Acredite naquele que abre portas que ninguém pode fechar. E aproveitando esse entendimento aqui, esse conhecimento lindo que a gente está recebendo aqui do verso 6 e do verso 7, a sua vida, receba, não é casa da mãe Joana, não é uma casa bagunçada, a sua vida. Eu falo isso por causa da religião, porque eles pregam, eles ensinam, que um dia Deus habita em você, outro dia é o diabo que mora. A sua casa, meu irmão, não é casa de mãe Joana, não é uma casa bagunçada, que um dia Deus mora, outro dia quem mora é o diabo. Só quem habita aí é Deus, e ninguém mais mora na propriedade exclusiva dele, só Ele. E quem diz isso é o apóstolo Pedro, na sua carta, coloca aqui, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, em nome de Jesus.
Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. E se você é de Deus, você não pode ser do diabo. E se você é propriedade exclusiva dele, ninguém mais, além de Deus, pode morar dentro de vós. Ninguém, só ele. Louvado seja. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você não é uma casa bagunçada. Você é a habitação do poder de Deus, meu amado. Seguindo, vamos seguir lendo aqui, porque tem muita sabedoria de Deus aqui para nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso agora, de número 8. Muita atenção. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de quem? De Deus. Esse Evangelho, não foi você que escolheu ele para a sua vida. A graça de Deus, a doutrina da graça, mas Deus que lhe deu entendimento abençoado. E louvado seja, Deus te escolheu para estar aqui. Glória a Deus. E como é bom ouvir isso, Deus me escolheu. É como diz lá em Efésios capítulo 1, que você foi predestinado, escolhido desde antes da fundação do mundo. Antes de existir mar, terra, qualquer coisa aqui embaixo, você já estava predestinado, escolhido para receber essa sabedoria. Você ia passar por outros lugares, mas estava predestinado para estar aqui depois. E de fato, a gente passou pela lei, passou pelo sistema religioso, mas os planos de Deus não foram o quê? Frustrados. Você foi escolhido para receber o entendimento da graça. Isso nos dá muita segurança que estamos no caminho certo. Se fosse para você estar na lei, porque nós temos uma carne que às vezes fala coisas. Será que eu não deveria estar lá? Será que eu não deveria estar fazendo uma corrente para resolver essa situação na minha vida? Essa dor, essa doença? E aquele outro problema? Nós temos uma carne que fala. Para que isso não aconteça, para que você não ande com esse pensamento, Deus está te dando essa certeza hoje, mais uma vez. Ele está te dando essa certeza, olha, foi eu que te escolhi para te dar esse entendimento. Não foi você que cismou, eu vou para o lado de lá, eu vou ficar congregando aí, com o pastor Sandro, e vivendo essa palavra. É tudo soberania de Deus. É tudo o chefe do mundo orquestrando tudo. Movendo tudo, juntando as pedras vivas que somos nós. É Ele no controle de todas as coisas. E aquele que está na lei, está lá até o tempo de Deus, que também está na soberania do Senhor. E que recebe, que no tempo dele, na vontade dele, estará aqui também, assim como você, recebendo o Evangelho das Boas Novas. Essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Recebo você tendo zelo. Amém? Não foi você que decidiu nada. Foi Deus que decidiu te dar entendimento. E repito, como é bom saber disso. Como é bom ouvir isso. E recebo você sendo zeloso, meu irmão, por isso aqui. Um povo zeloso de boas obras. Essa mesa que você participa e recebe o alimento espiritual, eu recebo você sendo zeloso de boas obras. Porque quando fala para um crente lá fora, olha, seja zeloso de boas obras. Ah, sim, eu não quebro uma campanha, não falta uma corrente, estou sempre no jejum. Eu estou sempre ali, jejuando, chorando, gemendo. Não quebro uma corrente, não quebro uma campanha. Eu sou zeloso de boas obras. Não.
Não é dessas obras, não. Não é das obras do homem, não. Não é dessa guerra que eu estou falando, não. Eu estou na guerra. Estou na guerra, estou na guerra, estou na guerra. Tem gente assim, né? Quando você vai falar, você tá na confiança. Estou na guerra. Estou na guerra. Já bate assim aquela coisa. Quando a Bíblia fala zeloso de boas obras, é nessa vida das coisas espirituais. Isto sim é ser zeloso de boas obras. É no ensino espiritual. Zeloso naquilo que Deus está te dando como entendimento. Você é meu filho amado. Você é minha propriedade exclusiva. Zeloso de boas obras. Você é meu abençoado. Eu sou o teu Deus, que abro portas que ninguém tem poder para fechar. Eu sou o teu Deus justiça. Eu vou colocar anjos para te servir. Eu darei ordem aos meus anjos para que te sirvam. É você ser zeloso por essas boas obras, por esse conhecimento, pelas coisas espirituais, porque o ensino da Bíblia é espiritual. Ele não é material, ele não é objetual, ele não é como está sendo ensinado aí fora. Tem pessoas que lê a Bíblia e que até diz, eu estou na fé, mas a gente vê a pessoa fazendo outras coisas. Eu estou na fé, mas você vê a pessoa atrás de manto, atrás de rosa, atrás de objeto. Quem está na fé, ela está ligada na videira. Quais foram as obras de Abraão? A campanha de sexta-feira, a corrente de quinta, a sexta-feira da oração em graça, o domingo dos filhos de Deus. Foi as obras de Abraão? Não. Se você pegar a Bíblia, as obras de Abraão foi uma fé totalmente voltada para quem? Para Deus. Essas foram as obras de Abraão. Ele era zeloso de boas obras, porque ele tinha fé em Deus. Eu declaro você tendo também o nome do Senhor Jesus sempre. Ele não andava atrás de nada, só de Deus. Tem pessoas que falam que está na fé, mas está atrás de azeite, está fazendo outras coisas. Como é que pode uma pessoa estar na fé? Você fica até pensando, essa pessoa falou que está na fé, que confia em Deus, mas foi agora para a igreja atrás de unção. Nós já somos ungidos por Deus. Nenhum homem religioso unge ninguém. Quem nos ungiu foi Deus. Coloca aqui no telão e se mantém aqui em Timóteo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso 22. Olha o que diz aqui. Você que está acompanhando esse vídeo, anota aí no seu caderninho de anotações. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Pastor, fala devagar. É para eu anotar aqui. Capítulo 1, verso 21 e verso 22. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é quem? É Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso quê? Coração. Ou seja, o poder do Espírito de quem? De Deus. Então, esse poder habita em você, habita em mim, habita em você que está do outro lado aí, no nome de Jesus. Homem não unge ninguém. Quem já nos ungiu foi Deus. E uma vez mais a palavra confirma isso para mim e para você. Voltando às considerações aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, agora vamos ao verso 9. Vamos seguir lendo. Que nos salvou, começa o verso 9, hein? Que nos salvou, não é salvará. Isso é muito importante. A gente tem que ler a palavra de Deus e meditar. Ninguém deve comer um prato de comida nas pressas, porque faz mal, né? Não é verdade, dona Divina? Aos pouquinhos, para você sentir o sabor e não ter problema depois. Vai devagar, abençoado. Assim também é com as coisas de Deus. Aqui a gente precisa entender, letra por letra, palavra por palavra. E o Evangelho está falando para mim e para você, afirmando
que Ele nos salvou, não é salvará, já nos salvou. Isso é muito importante. As igrejas sem entendimento diz que se você fizer isso e aquilo, você será salvo. Se você subir no monte, se você jejuar, se você se batizar nas águas, se você cumprir o sacrifício, aí você será salvo. Porém aqui diz o Evangelho, já nos salvou, não segundo, veja só, não segundo as nossas obras. Vamos concluir aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O que isso quer dizer, pastor? Que já era plano de Deus, já era vontade de Deus, de nos salvar através de quem? De Cristo Jesus. Antes do mundo ser mundo, já estava no coração de Deus realizar tudo o que Cristo realizou na cruz. Estava predestinado que o Senhor Jesus seria crucificado ao nosso favor. E que não seria por nossas obras, mas pelo sacrifício de quem? Dele na cruz. Olha o que diz Tito também. Coloca aqui no telão para confirmar tudo isso que nós estamos lendo aqui. Tito capítulo 3, versos 5 e 7. A respeito da sua salvação eterna abençoada. Não por obras de justiça praticadas por nós. Porque tem igrejas que ensinam, você tem que fazer isso para ser salvo, não é verdade? Hoje você vai tomar o cálice da salvação. Você já deve ter participado disso, ou você já ouviu falar sobre isso. Hoje, quarta-feira, teremos o cálice da salvação. Ou no domingo, né? Eles mudam, ou na quarta ou no domingo. Mas não é por suas obras, não é por aquilo que a gente faz aqui. Eu estou subindo ao monte para conquistar a minha salvação. Bom, você está subindo ao monte, mas com relação à salvação, ela já foi garantida por Jesus abençoado. Você está subindo nesse monte em vão. Você está cansando os joelhos, as pernas suando, porque o que você está buscando, Papai Deus através de Jesus já te deu gratuitamente. Então o que tem que fazer agora? Se eu já estou salvo, o que a gente vai fazer na igreja? Adorar e agradecer a Deus. Adorar e agradecer. E permanecer sendo grato. E crescer na sabedoria desse Deus, no conhecimento da sua grandeza, porque as pessoas não conhecem a soberania de Deus. A cada problema que acontece no mundo, na vida, elas falam, olha lá o inimigo. O inimigo é astuto, né, Kátia? É mesmo. O diabo é atrevido, Kátia. É verdade. Olha o que o diabo está fazendo no casamento de Tonha. Eu não estou vendo. Olha o que o diabo está fazendo na vida do fulano. Isso são palavras de pessoas que não conhecem o chefe do mundo, que não conhecem as escrituras, que existem as obras da carne e os frutos do Espírito. Uma pessoa que não está alimentada por Deus é um carro descendo a ladeira, e ela vai fazer coisas feias, ela vai trair o casamento, ela vai ser uma pessoa viciada na bebida, ou no cigarro, ou nas drogas. Não é o diabo, é a carne. Diz Paulo em Gálatas capítulo 5, abençoado. Ela vai se entregar à prostituição, ela vai andar na idolatria, ela vai para a feitiçaria. Ô Pai Zé, eu preciso que a Tonha volte para mim. Sim, meu filho. Sim, meu filho. A gente vai colocar umas pipocas aqui e um frango assado lá do Extra. Pode ser do Extra, se não tiver, pega no Carrefour mesmo. E a gente vai trazer ela de volta. Tem pessoas que, por não conhecer a grandeza de Deus, ela vai para a feitiçaria. E o que é que Paulo diz? Feitiçaria é uma obra da carne. E ela vive uma vida enganada aí.
sem conhecer a grandeza de Deus, que pode dar tudo o que precisamos. Ele diz: olha, me busca, me adora, e eu vou dar tudo o que você precisa. Riqueza e honra e justiça estão comigo. Está lá em Provérbios. Riqueza e honra e justiça estão comigo. Então, por falta de conhecimento, o povo o quê? Sofre. Mas quando a gente recebe conhecimento, a gente entende, é carne, eu tenho que anular a minha carne, é a minha carne nessa situação, é a minha carne que quer trair o casamento, é a minha carne que quer fumar esse cigarro, é a minha carne que quer fazer isso. Existe um Deus aqui que é soberano, e eu vou começar a falar com Ele, eu não vou para feitiçaria coisíssima nenhuma, porque também diz a Bíblia, que os deuses que as pessoas cultuam, buscam, não tem poder nem para o bem nem para o mal. Só Deus é soberano. Só Deus é soberano. Bom, voltando aqui a Tito, capítulo 3, verso 5, uma vez mais. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ou vai derramar? Derramou. Um pouquinho só? Não. Derramou sobre nós ricamente. Porque tem pessoas que falam: você tem uma partícula de Deus aí, viu? Uma pequena partícula. Não, você tem ricamente, por completo, a presença de Deus em você, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que confirma o verso 6, o que nós lemos no verso 5, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida o quê? Eterna. Diga: eu recebo essa palavra. Então era plano de Deus, e esse plano foi cumprido em Cristo Jesus. Você é um salvo para sempre. Isso não depende de você, não é você fazendo coisas que você vai conquistar. Foi Cristo que conquistou por nós. Graças a Deus. Aí tem pessoas que pensam: mas se for assim não vai ter nada para a gente fazer. Tem tanta coisa para a gente fazer. Adorar, agradecer, né? Louvar esse Deus, evangelizar, falar da sua grandeza, de tudo que Ele fez em Cristo Jesus, depois da cruz. Você é um herdeiro dele, um abençoado. Tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente falar. Tem tanta coisa para a gente aprender no reino de Deus, meu amado. O que não pode é você estar nas obras religiosas, fazendo aquilo que é do homem, que é mandamento do homem. Cálice da salvação? Não. Receba a palavra que diz que você foi salvo por Cristo Jesus. Acredite nessa palavra. Não sou eu que vou te dar entendimento. A minha função aqui é te mostrar. E recebo Deus abrindo o teu entendimento, iluminando os teus olhos, abençoado. Essa parte eu não posso fazer, mas a minha parte está feita. E creio que Deus, por sua misericórdia, há de iluminar o seu coração para entender tudo que nós meditamos aqui hoje. Você tem aí dentro espírito de poder. O Espírito de Deus habita em você, abençoado. É tempo de você andar com essa força, com essa fé, com essa confiança. Você é mais que vencedor. Existe um céu de anjos para te ajudar. Seja zeloso de boas obras, praticante desse conhecimento em o nome de Jesus. Assim que acordar de manhã cedo, determine os céus te servindo. Eu sou um abençoado, agradeço pelo dia de hoje, pelo dia que passou, e recebo os céus me servindo, porque eu sou zeloso de boas obras. E vamos falar com Ele, vamos agradecer por essa palavra, vamos ser zeloso de boas obras, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que me dá a certeza do Teu poder em nós, Deus. Muito obrigado.
Agradeça você também do outro lado, você que acompanha essa transmissão. Em o nome do Senhor Jesus, agradeça também por essa certeza do poder de Deus aí dentro de você, meu amado. Declare: me receba em paz. Receba esse mês sendo o melhor da minha vida. Declare a saúde, a cura chegando em sua vida. Porque o poder de Deus habita em vós. Receba, Senhor, a abundância, a prosperidade chegando na vida de cada eleito, de cada escolhido, de cada filho teu que participa dessa oração nesse momento, desse homem, dessa mulher, dessa mãe, desse pai, desse chefe de família, que com lágrimas, Senhor, talvez participa dessa oração, que está enfrentando um momento difícil, dificuldade, Senhor, financeira, talvez nem tem alimento para pôr na mesa para os seus filhos. Eu recebo, Senhor, chegando na vida desse homem, nesse lar, nessa família, a prosperidade, a abundância, a tua promessa se cumprindo, Deus. O Deus que abre portas que ninguém pode fechar. A provisão financeira nesse lar, Senhor, na vida desse homem, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus. Receba a tua misericórdia, Senhor, sobre o teu povo, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo, em nome do Senhor Jesus. Ela é a causa de não sermos consumidos. A tua misericórdia, Senhor, nos livra, Senhor, dos males dessa vida, dos sofrimentos dessa vida, das angústias dessa vida. Nos livra, Senhor. Traz a justiça que essa pessoa está precisando. Livra, Senhor. Traz livramento para a vida desse filho. Traz livramento para esse homem. Livramento para essa pessoa que ora junto comigo. Em nome do Senhor Jesus. E tenha, meu amado, a esperança da sua vitória. Confiança em Deus. Mantenha a palavra de poder nos lábios. A declaração de abençoado de Deus que você é, chamando a existência as coisas que não são para que passe a existir. Se mantenha nessa fé, ministrando no seu dia o conhecimento da graça de Deus. Que você se mantenha na palavra de hoje, na esperança que ela te deu. Não se esqueça dela, abençoado. Não se esqueça do alimento que você recebeu nessa manhã. Eu recebo você tendo um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, uma semana com serviço de anjos. Recebo, Deus, os céus, os anjos ministrando em favor do teu povo. A tua noite escura vai passar, abençoado. Receba que esse mês será o melhor da sua vida. O melhor está por vir. Deus não desampara os seus escolhidos, o seu justo. E se você está falando com Ele, Ele vai te responder. Porque Ele ouve aquele que se apega com amor. E Ele diz que quando você o invocar, Ele vai responder em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pela palavra de hoje. E recebo essa semana sendo a melhor da nossa vida. Que assim seja. Louve a Deus com suas palmas. Que assim seja. Louve ao Senhor. Glória a Deus por essa palavra, por essa reunião. E até a próxima ministração. Em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia. Até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz.
O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.